Ah, Quando a gente fechar a live, continua na sala, não desconecta não, tá ok? tá bom. Não tem um E vai- reloginho, tem uma coisa vermelha, 0000059, é isso o reloginho. É o cronômetro. Então, a gente já está ao vivo agora. Esse é o reloginho. É o reloginho. Daqui a Meu. pouco, daqui a pouco o pessoal começa a entrar, doutora. E aí vai começar a mandar bom dia, bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, né? E aí, assim, quem já estiver entrando, já tem 3 pessoas assistindo. Se o pessoal que estiver já vendo a gente, se puder dar um oi, dizendo se o áudio tá bom, se o áudio tá ruim, avisa a gente aí para a gente já começar a conversar. Ó, o Marcelo Carvalho já está dando boa noite. Obrigadão, Marcelo, por estar aí com Boa a noite, gente. Marcelo. Marcelo já fez uma live, foi a questão dos condomínios. Né? O pessoal estava tudo dentro em casa, os condomínios estavam tudo pegando fogo. Maravilha, Rosina Coutinho também dando boa noite. Obrigado, Rosina, por estar participando com a gente. Então, assim, o áudio tá legal, vocês estão conseguindo ouvir bem a gente. Tomando café. Tomando O café. Diego. Diego Rodrigues. Pois é, né? Vamos matar um pouquinho de saudade da Ângela. Obrigado por você estar com a gente aí. Valeu, Marcelo. Marcelo tá falando que tá tudo certo. Então tá bom. Maravilha. A Rosina também tá falando que o áudio tá bom. Perfeito. Acho que já podemos começar, né, gente? Já. Gilson, você faz as honras da casa, doutor? Vamos. Gente, boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar meus parceiros de escritório, doutor César, doutor Diogo, e um agradecimento já de início, né? E um agradecimento de início à doutora Ângela, né? Que tanto nos honra com a presença aqui hoje, né? O nosso escritório, Gilson dos Santos Machado e Bertazzoni, continua naquele propósito de estar levando a população, a comunidade, a sociedade, informação, né? De discutir temas que a gente julga ser de interesse de todos, né? Hoje a gente vai, como tema da nossa live, nós vamos discutir hoje o Sistema Único de Saúde. Então, o nosso tema hoje é o SUS em tempos de pandemia, né? Queria apenas destacar o artigo 196 da Constituição, na seção 2, no capítulo da saúde, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eu li esse artigo 196 e fui tentar destrinchá-lo. É apenas um artigo, mas é muito denso e a gente espera, com a colaboração da doutora Ângela hoje, a gente conseguir compreender e por que é importante fazer a defesa do SUS, que é esse importantíssimo instrumento de saúde pública, de promoção, de proteção e recuperação da saúde de todos nós. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, a todas, né? Agradecendo aí já de começo a presença de todo mundo, estarem prestigiando aí. Agradecer a doutora Ângela Godagnin por nos dar a honra de vir conversar conosco, né? Dentro dessa proposta do nosso escritório de fazer um diálogo com a sociedade, de temas relevantes, né? E aí, doutora Ângela sempre vem na nossa cabeça aí como uma médica muito atuante na questão da saúde pública, né? Ela é médica pediatra, tem especialização em saúde pública, foi prefeita de São José dos Campos, foi deputada federal, foi vereadora, né? Hoje está aposentada, né? Mãe, avó, bisavó, né? E nós fomos lá tirar o sossego dela. Falei, doutora, precisamos conversar sobre essa questão, eu acho que é um papo interessante, né, da importância do SUS
em tempos de pandemia e assim, como uma política pública de garantir a vida, que é o bem maior, né, e a saúde das pessoas, de forma ampla, de forma a abarcar toda a sociedade aí, desse direito tão importante que a nossa Constituição traz. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. O doutor Diogo precisa abrir o microfone aí, doutor Diogo, senão não vai sair. A gente só vê ele. Agora vocês estão me ouvindo, né? Maravilha. Em primeiro lugar, boa noite, doutor Gilson, doutor César. Doutora Ângela, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda à nossa salinha virtual. Bom, agora muita gente está falando sobre saúde, muita gente está falando sobre a pandemia. Ela trouxe uma situação inusitada para muitas pessoas, né? E a gente está vendo e a gente vem percebendo que aqueles países que dispõem de um serviço universal e gratuito de saúde, eles foram mais rápidos, em tese, em conseguir controlar. Apesar de ter muitas mortes na Europa e até mesmo na Ásia, o serviço público de saúde ele foi fundamental. E aí, quando eu falo de serviço público de saúde, eu falo de SUS, eu lembro que a senhora, quando foi prefeita, né, entre 93 e 96, a senhora caiu meio que de paraquedas. Naquela época, uma nova realidade do Sistema Único de Saúde. Na verdade, a saúde ela passou a ser um direito de todos e uma obrigação do Estado a partir da Constituição de 88. Né? Em 90, o SUS foi regulamentado, e a senhora, em 93, a senhora teve que assumir o desafio de dar início, né, à criação dos equipamentos públicos de saúde. Assim, antes da gente falar do tema, a senhora consegue contar mais ou menos como é que foi, o que aconteceu, o que foi feito? Antes de começar a falar do que aconteceu no meu governo, eu vou pegar a fala do Gilson, que começou dizendo do artigo 196 da Constituição, que fala exatamente do direito à saúde, saúde, o direito de todos, o dever do Estado. A Constituição trouxe uma reivindicação antiga do pessoal do movimento da saúde, médicos, outros profissionais da área da saúde, que foi consequência, inclusive, da 5ª Conferência de Saúde, 5ª Conferência Nacional, que incluiu na Constituição esse direito do cidadão ao atendimento. E o Gilson colocou muito bem, né, que é assim, a prevenção, a manutenção, a recuperação, quer dizer, todas as fases em que o paciente esteja, ele tem o direito a essa assistência. Depois da Constituição, veio as leis regulamentadoras desse artigo. Então, a lei do SUS, que esse ano faz 30 anos, porque foi aprovada, regulamentada, né, sancionada em 90, né, em 90. Então, ele vem dizendo para a gente que princípios que essa lei como que iria funcionar esse direito à saúde. Então, tem alguns princípios, né? A universalidade, esse é um dos princípios mais importantes, quer dizer, todos os cidadãos brasileiros têm direito ao atendimento. A integralidade, quer dizer, desde as vacinas, a uma cirurgia, a um transplante, a uma hemodiálise, a uma UTI, né? Depois a reabilitação, né? A fisioterapia, tudo. Depois tem alguma coisa que foi muito importante, um outro ponto que é muito importante, que é a descentralização das ações. Aí que entra, e depois eu falo com mais detalhes, a questão da gente, como prefeita, ter que assumir uma opção de ações que antes não eram obrigatoriedade que os prefeitos ou que os municípios fizessem. Então, a descentralização das ações. E ele diz, nesse artigo, nesse ponto, o que é responsabilidade da União, o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade do município. A União, como o papel de indução de políticas, de dar normas, de repassar recursos. O Estado,
de complementar as ações que o município não é capaz de fazer. Então, municípios de maior porte, como São José, que tem capacidade de fazer desde a vacina até uma UTI, né, e depois uma reabilitação, já tem municípios pequenos, aqui no Vale tem vários, que só fazem o pronto atendimento ou atenção básica, não tem mais condições de fazer uma ação maior. Aí, então, o Estado vem com esse papel complementar às ações do município. Então, as ações descentralizadas. Depois, o outro ponto é o cofinanciamento. Então, a União tem responsabilidade no financiamento da saúde, os estados têm responsabilidade e os municípios. Então, os três níveis de poder têm responsabilidade em investir na saúde. E também a lei diz da onde que vêm esses recursos, quais os impostos que vão diretos para a saúde, e diz quanto, e depois foi regulamentado também, quanto que cada nível de poder vai investir em saúde, quanto que a União vai fazer, quanto que os estados, a União ficou, na época da regulamentação, tinha que gastar 1% do PIB do ano anterior, a mais cada ano, e aumentando. Os estados, 12% do orçamento próprio, e o município, 15% do orçamento próprio. O município, como está mais perto, acaba gastando muito mais do que só os 15%, isso quase todos os municípios fazem. E o último item, que é a participação popular, o controle social. Então, também deixou muito claro na lei do SUS como que vai ocorrer essa participação popular com a criação de conselhos, tanto o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, os conselhos gestores de unidades, como que essa participação vai ocorrer com a representatividade do poder público, dos prestadores de serviço, dos funcionários da saúde e da população. Então, 50% da participação é do usuário. Depois tem dividido esses outros 50% em o governo, né, o município, ou o Estado, ou a União, os prestadores de serviço e os servidores. Tá? Então, é bem 25%, 12% de quantidade de pessoas que são representadas nesse conselho. Então, esses 5 itens são os itens que ficaram... Lógico que a gente está resumindo a lei do SUS, mas, assim, que é basicamente o que o SUS disse para a gente. Universalidade, integralidade, divisão de responsabilidades financeira, a descentralização administrativa e execução dos serviços e a participação popular e o controle social. Bom, depois disso, aí vem o que o Diogo falou. Quando a gente entrou na prefeitura, o SUS tinha acabado de ser sancionado, era tudo muito novo, né? Então, era um desafio a gente assumir tarefas que antes eram executadas pelo Estado, por exemplo, o Centro de Saúde, que fazia toda a vigilância epidemiológica, que fazia todo o controle de endemias, de doenças infecto-contagiosas, né? A União, aqui no São José, que tinha um ambulatório de saúde, de atendimento à criança, o INAMPS, e adulto, né? E só tinha, a prefeitura só era responsável mesmo, no caso aqui, na nossa cidade era diferente, porque nós tínhamos diversas unidades básicas de saúde que já estavam implantadas, né? Então, nós tivemos que pegar os funcionários que tinham um regime de registro totalmente diferente, estadual, o federal e o municipal, e começarem a trabalhar junto, trabalhar no mesmo local de trabalho, fazendo as mesmas ações, com salários e registros e a forma como era a relação de empregador e de funcionário totalmente diferente. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi igualar salário. Naquela época, o salário do servidor municipal era maior do que o salário do federal e do salário do estadual, então nem se fala. Então, nós complementamos o salário do servidor federal e estadual igual ao salário, dávamos um acréscimo do salário deles, para eles todos exercendo a mesma função, no mesmo local de trabalho,
mas não podiam ficar com salários desiguais. Então, foi uma das coisas que a gente teve que assumir, e assumimos por compromisso que tínhamos com a saúde, que todos os funcionários passaram a receber o mesmo salário. Depois, a gente tinha que integrar as unidades de saúde que eram do INAMPS, que era a saúde federal, e do Estado, que é o Centro de Saúde, com as unidades de saúde da Prefeitura. Fazer referência, contra-referência, fazer para quem que vai ser atendido em que lugar, qual é o papel de cada unidade. Então, fazer não só unificar o servidor, mas também unificar as unidades, né? As unidades se integrarem, as unidades poderem falarem entre si, ter uma referência se você vai para uma unidade de maior complexidade ou se volta para a unidade básica, enfim, integrar as ações com a todas as unidades dos 3 níveis, né? Dos funcionários que eram unidades anteriores. Nesse momento também, o meu assessor especial aqui trouxe um copinho d'água. Nesse momento também, veio um outro grande desafio. Nosso município foi um dos primeiros a entrar junto dessa discussão toda, de entrar realmente respeitando a descentralização e a gestão integral de todo esse serviço. Então, foi um dos primeiros municípios no Brasil inteiro, 20 municípios na época entraram com a gestão integral, e São José dos Campos foi um deles que assumiu esse papel, que eu acabei de falar, mas que fazia parte dessa discussão da gestão, né? Dentro de tudo isso, aí priorizando a saúde, aí a gente começou a diversos investimentos, diversas ações. Nós fizemos, cada unidade de saúde fez avaliação de terreno, do território, né, vendo, porque os territórios eram diferentes, o Campo dos Alemães é totalmente diferente do Novo Horizonte, ou de Eugênio de Melo, cada um tem uma realidade, uma população diferente. Nós tínhamos esquistossomose em Eugênio de Melo e tínhamos desnutrição infantil no Campo dos Alemães, né? Então, cada unidade de saúde fez um planejamento territorial. Os funcionários fizeram os levantamentos das doenças, das necessidades, tudo que continha naquele território, para poder depois planejar ações realmente para que a população passasse a ter direito a essa saúde. Doutora. Então, tudo isso foi um grande desafio. Um desafio de estar colocando o SUS para funcionar, acreditar no SUS e botar ele realmente para funcionar, e o desafio de fazer essas integrações todas e garantir o atendimento da população. Saúde no nosso governo realmente foi uma grande prioridade de ações, de investimento, né? Tanto que os outros secretários falavam para o secretário de saúde: não deixa ele ir lá no gabinete da prefeita, porque senão ela vai tirar dinheiro da nossa secretaria para botar mais coisa na saúde. Doutora, mas não foi só investimento na medicina em si, né? Mas no setor de recuperação, por exemplo, fisioterapia, essas coisas que são importantes na recuperação das pessoas também, né? Não foi só em médicos, né? Mas foi um outro passo. Falou no artigo 196, que fala dessa ação integral, que vai desde da prevenção, da manutenção, do atendimento, da reabilitação. Então, além de criar o hospital municipal, além de fazer unidades de pronto atendimento, como a UPA do Alto da Ponte, além de investir nas unidades de saúde, nesse planejamento que eu falei territorial de cada unidade de saúde, a gente fez também um investimento muito grande na reabilitação, nas moléstias infecto-contagiosas. Por exemplo, reabilitação, a gente fez diversas referências para poder fazer, e fizemos uma referência para paciente com deficiência auditiva. Eles recebiam o aparelho auditivo de acordo com a necessidade, com a doença que a paciente tinha, porque a doutora Cida, a fisioterapeuta que organizou o serviço para a gente, ela botou diversas unidades, diversos equipamentos para fazer o diagnóstico.
Então, com isso, o paciente recebia o aparelho auditivo de acordo com a necessidade que ele tinha. Não era uma coisa geral para todo mundo igual, independente da deficiência do paciente, né? Doutora, por exemplo, em tempos de pandemia, né, a gente teve uma noção geral do que a senhora nos trouxe, da implantação, o contexto histórico, basicamente a implantação do SUS aqui na nossa cidade, na região, e o contexto histórico disso, né, as fundamentações. Nesse tempo de pandemia, esse atual momento que nós estamos vivendo, sem a presença do SUS, é possível imaginar que nós hoje teríamos um massacre? Olha, apesar do governo federal não fazer o seu papel real previsto no SUS, que seria coordenar as ações gerais, o governo federal faz um desserviço para a questão, principalmente o presidente, para a questão de orientação. Então, inclusive, critica os prefeitos e os governadores que assumem a responsabilidade do seu papel. Teve a Camila dizendo que o Projeto Casulo é um sucesso. Isso depois a gente pode até falar, Camila. Obrigada pelo Projeto Casulo. E, então, assim, o SUS, nesse momento de pandemia, teria como gestor, orientador de políticas públicas, o governo federal dá as orientações. Os estados implantam essas orientações e acrescenta, pelo conhecimento que tem das realidades estaduais, implanta essas orientações, assim como trazendo também para o município. Então, quando a gente vê o governador que que determina o isolamento, que determina situações em que as pessoas fecham comércio, não podem sair, né? É com uma orientação muito clara, baseado no como funciona o vírus, como funciona, o que está acontecendo com a contaminação. Então, a gente tem que, dentro dessas questões, que é exatamente o papel que o SUS tem, de estar deixando claro para a população o que é essa epidemia, o que é esse vírus, né? Então, deixar claro como que o vírus, como ocorre a contaminação, né? Qual é o tempo de incubação da doença, que vai de 1 a 14 dias. Quer dizer, as pessoas, ao entrar em contato com uma pessoa doente, ele pode manifestar-se sem qualquer sintoma, ficar doente, sem qualquer sintoma, de 1 a 14 dias, mas ele está contaminando, né? E depois pode aparecer os sintomas. E o sintoma, quer dizer, ele já está contaminando os outros antes de aparecer o sintoma. Que a gente já ficou mais do que falado, né, da tosse. Eu estou com tosse, mas eu não estou bem quietinha lá em casa. Mas, assim, a febre, a tosse seca, a dor no corpo, e depois agora estão aparecendo até problemas neurológicos, tá? Hoje eu estava vendo uma matéria, problema de convulsão, AVC, perda do olfato. Então, diversos problemas neurológicos também já estão aparecendo. Então, quando o governo federal tem que baixar portarias, orientações, fica batendo em cloroquina, que não tem, o mundo inteiro já diz que não tem essa responsabilidade, que não tem comprovação de que faz bem para a doença. E briga com os governadores que fazem isolamento, que garantem o fechamento do comércio ou das ações. Ele faz um desserviço. Então, o SUS tem muito claro isso, mas não seria possível se não tivéssemos um esquema, um sistema único como nós temos, em que garante que as pessoas sejam internadas, que garante que as pessoas tenham atendimento no UTI quando necessário. Por que a gente vê a grande discussão dos Estados Unidos? Porque todo mundo lá só tem plano de saúde. E muitos não têm plano de saúde, até pela deficiência financeira, a vulnerabilidade social. Então, eles não. Para ir para uma unidade de saúde lá, um hospital, fazer um teste, ser medicado, o custo é altíssimo, que as pessoas não têm como arcar. Então, o SUS garante isso. Tanto faz se é alguém de alto poder aquisitivo ou uma população mais simples, mais carente, todos têm a garantia desse atendimento.
Outra coisa que a gente está vendo muito séria, de não estar sendo feitos testes de forma adequada para todo mundo. Então, está ocorrendo uma subnotificação muito séria, provavelmente o número de pacientes é muito maior do que os divulgados, porque só se o paciente procura em estado grave o pronto-socorro, aí é feito o teste. Agora está até aumentando um pouquinho, mas mesmo assim ainda está um número muito baixo para existir, para confirmar realmente o caso de contaminados e o número de pacientes que estão em isolamento mais sério para poder evitar a contaminação. Então, o SUS realmente seria, a população seria numa situação muito pior se nós não tivéssemos a garantia de um sistema de saúde que faz exatamente esse papel, que dá o atendimento do teste, dá as orientações para o contato das pessoas, né? Evitar o contato. Qualquer pessoa que está doente, você vai atrás de com quem que ele fez contato, né? E aquelas contatantes da pessoa doente, e garantir o atendimento ou hospitalar, ou mesmo hospitalar mais complexo, da UTI, né, os exames necessários. Então, realmente, sem o SUS, o Brasil estaria numa situação muito pior do que está, apesar do absurdo que a gente vê, a gente vê pessoas que ainda, por conta de declarações de uma gripezinha, né, que não acredita que está numa situação como essa. A Rosina está colocando para a gente prevenção, promoção, assistência em todos os níveis, desde a ação primária até a terciária. A proposta do SUS é excelente. Exatamente isso aí. Doutor, a gente observa, por exemplo, em muitos momentos aí na sociedade, a gente acaba indo buscar um paradigma nos Estados Unidos, né? Que é um país que tem um exemplo na questão. Tem um exemplo, não, ela é uma referência na questão do consumo, né, e de produtos baratos e de alguma forma muito mais baratos que aqui, a questão dos impostos que eles têm lá. Mas, produtos melhores. Melhores e tal. Mas na questão do atendimento de saúde, lá a gente pode observar uma coisa muito, muito crítica, né? A saúde lá é mercadoria. Quem Exatamente. Pode comprar, né? Quem pode comprar assistência médica, quem pode pagar por exame, vai lá e compra. Quem não pode, é muito simples. A pessoa chega lá e diz assim, olha, você tem câncer, né? Você tem câncer, e aí o tratamento custa $500 mil. Eu não tenho $500 mil. Eu falo assim, uma pena. Exatamente. Né? E parou, né? E aqui no Brasil, nós temos essa ferramenta aí que às vezes é criticada, né? Tem seus problemas, demora um pouco para marcar consulta, demora um pouco para marcar um exame, marcar uma cirurgia, né? Os hospitais estão cheios, mas isso é bom depois falar sobre isso aí, essa crítica que tem uma razão clara, que é essa questão do financiamento. Eu tenho muita honra de dizer, muito orgulho de dizer que a partir do momento que começou o governo Lula até o fim do governo Dilma, a quantidade de recursos repassados para a saúde saiu de 40 bilhões para mais de 120 bilhões. Isso daí é um investimento sério, é você levar a sério, porque eu tenho uma frase que eu falo sempre, saúde não tem preço, mas tem custo. Para a gente garantir que as pessoas tenham esse atendimento, a gente tem que investir, tem que gastar. Não é medir quanto que a gente gasta, mas é garantir o atendimento, garantir que essa pessoa seja atendida. Então, essa mudança de patamar de 40 bilhões para 120 bilhões mostra quanto que o governo investiu. E a gente está vendo agora um retrocesso enorme a partir de dezembro de 2016, depois que a Dilma tinha sido cassada, né, o golpe que foi feito contra ela, de que aquela emenda constitucional que foi aprovada, de teto para a saúde, para educação, para assistência, que colocou que não podia aumentar 1 centavo de ano para ano. É como se uma criança que nascesse em dezembro de 2016
ele ganhou uma camiseta, uma roupinha, né? E ele fosse usar aquela mesma camiseta que ganhou lá em dezembro de 2016 até os 20 anos dele, porque era o mesmo, não pode aumentar. Então a população aumenta, as pessoas começam com outras doenças, como agora a pandemia, né, que tem necessidade de outros investimentos. Está todo mundo falando de hospitais, aumentar leitos de UTI, ventiladores, máscaras, equipamentos, mas não vai ser aumentado o recurso. Então, você está dizendo é da PEC do teto de gastos, né? O teto da morte, que o pessoal fala, né? Porque você parou dinheiro para a saúde, para assistência, para educação, e a gente vê que as pessoas estão agora numa situação dessa porque o dinheiro está parado, não tem aumento, não teve mais investimento de recursos, mesmo aumentando a doença, morbidades, o custo para atendimento à saúde, né? Então, o que a gente vê agora exatamente essa situação, que era o cofinanciamento. O governo federal não está repassando direito, está diminuindo o repasse, porque você tem um teto, depois daquilo você não gasta mais. Quando chega naquilo, o que acontece? Você tem que diminuir o que vai repassar. Então, os municípios recebem menos e fica muito mais difícil garantir o atendimento da população. E aí a população reclama do SUS. Porque não tem atendimento? Porque demora o atendimento. Mas isso é uma consequência direta de uma decisão de quem investiu, não quer investir na saúde e criou essa emenda constitucional da morte, que é o teto das políticas públicas, né? Doutora, a lei que instituiu, que criou o Sistema Único de Saúde, ela também permite que as organizações sociais de interesse público, os hospitais filantrópicos, também façam esse atendimento, né? Porque o governo, nos seus 3 níveis, municipal, federal e estadual, eles também atuam de maneira direta, tendo seus próprios hospitais. Como funciona o repasse? Como funciona, como se dá, como essa base de cálculo, onde o governo permite com que a iniciativa privada também compõe esse sistema chamado SUS? Antes de falar da iniciativa privada, e se eu esquecer, você me lembra, vamos falar como é que é repassado os recursos. Então, o governo federal tem lá anotado, né, todos os municípios do Brasil, a população, tipo de serviço que eles fazem, se só tem atenção básica, se tem pronto-socorro também, ou se tem cirurgia, se tem hospitais, se tem UTI, enfim, quais os serviços que fazem, né? E a população, esses dados todos entram no cálculo para fazer o repasse, para dizer quanto de recurso vai para cada município, para cada estado, de acordo com essa demanda e de acordo com os serviços prestados. Então, quanto mais o município, por exemplo, assume serviços, ele recebe recursos, alguns do governo federal, alguns do governo do estado, o que seria responsabilidade do estado nessa complementarização do serviço prestado da atenção básica, da atenção na secundária. E esse cálculo também, além dessa questão do teto que eu falei antes, esse governo modificou, botou uma portaria, modificando, lógico que para menos, para atrapalhar, a questão de como vai ser feito esse cálculo. Então, esse cálculo, que foi discutido amplamente com a sociedade, do Conselho Nacional de Saúde, com os secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, quer dizer, foram com ampla discussão que o governo Lula e Dilma fez de que forma vai ser feito esses repasses, né, que proporção cada município vai receber. O atual governo, ainda quando o Mandetta era ministro, colocou portarias modificando totalmente a forma de fazer os cálculos do repasse, que isso também acaba diminuindo os recursos que o município recebe. A outra questão, que é a questão da complementariedade de ação. Então, o governo tem a responsabilidade de prestar o atendimento. Se ele não tem
capacidade. Ele pode fazer ação básica. Isso ele tem as unidades básicas de saúde, as vacinas, né? Preventivo de câncer. Isso ele tem capacidade de fazer. Mas ele não tem capacidade, por exemplo, de fazer cirurgias. Ele não tem capacidade de fazer exames mais específicos ou mais complexos, né? Então, o município ou o Estado pode contratar esses serviços de entidades. Então, o município ou o Estado paga para esse prestador ou filantrópico, de modo geral, quase todas as Santa Casas, né, para fazer uma ação complementar que o município não tem capacidade de fazer, mas tem a responsabilidade de fazer. Então, com muita frequência, a gente está vendo atualmente que, inclusive, é uma grande discussão do que está acontecendo agora, atualmente em São José dos Campos, que o prefeito terceirizou para essas OS, né, 3 unidades básicas. Isso daí é responsabilidade do município. É um absurdo. Ele podia até contratar, como já fazia, o serviço de faxina, por exemplo. Não é funcionário da prefeitura. Mas terceirizar a ação dessa forma não é nem previsto na lei que é essa complementariedade. A complementariedade é assim, o município não tem capacidade de fazer. E aí ele contrata a Santa Casa, contrata o Pio XII, como aqui em São José, né? O Antoninho da Rocha Marbo, para fazer ações que são necessárias, que a população precisa, e que ele reorganiza o seu serviço para que essas entidades prestem esse serviço. Nunca terceirá. Inclusive, para mim, além do absurdo de gestão, é um atestado de incompetência. Ele não é capaz de fazer a gestão das unidades de saúde, tem que contratar uma OS, né? Para mim, é incapacidade de gestão, não tem outro termo. Doutora, sobre essa questão da universalidade da saúde, uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte: muitas vezes a pessoa que não tem esse conhecimento que a senhora está compartilhando com a gente, ela não consegue muitas vezes compreender o alcance do SUS. Um exemplo básico disso é a própria Visa, né? A própria vigilância sanitária, né? Que hoje, se a gente pode ir num restaurante e se a gente não passa mal depois de almoçar num restaurante, de almoçar na rua, é porque existe um trabalho preventivo da vigilância sanitária, de averiguar o lugar, de tomar as providências necessárias para ver se aquele estabelecimento ele cumpre as medidas básicas de saúde, né? E outra coisa também, fazendo um gancho com isso, que o SUS também faz, é o recolhimento de informações, né? A compilação de informações para poder definir as melhores estratégias para um determinado problema. Tanto que o SUS ele possui o DataSUS, né? Que é o sistema de informática do SUS que colhe todas essas informações para produzir estatísticas, estudos, definir estratégias. Quanto dos casos de pessoas que foram contaminadas por agora, no caso da pandemia, faz parte dessa anotação que você está falando. Exato. E aí, o que acontece, doutora? Nesses últimos dias, a gente vem percebendo que o governo federal está criando uma série de modificações na forma de coletar dados sobre coronavírus, como computar as mortes, como computar os novos doentes. Quais são os problemas que isso pode acontecer, doutora? Bom, primeira coisa é a subnotificação. Porque quando ele modifica a forma de colher os dados, muitos casos vão ficando para trás de propósito, que não entram no relatório. Então, ele frauda, ele tapeia, ele falsifica dados para não mostrar que a doença não está tão grave assim, que não é tantos casos, né? É uma gripezinha. Então, isso tudo é uma estratégia que o governo federal está adotando para falsificar. Então, ele acaba modificando a forma de fazer o cálculo com umas novas regras e provoca essa subnotificação, falsifica os dados. Isso daí é muito sério, porque o papel do governo federal é exatamente esse: normatizar, informar. E quando ele tira essa transparência dos casos, ele deixa de exercer o seu papel, né?
para poder, numa política de interesse pessoal dele, que ele não acredita que esteja ocorrendo isso, conforme ele fala todo dia, né? Morreu, o que eu posso fazer? Eu não sou governo, como é que eu faço? Quer dizer, esses comentários totalmente responsáveis que o presidente faz, e que o ministro vai atrás agora, então, esse que diz tudo que o presidente quer fazer. Né? Isso daí frauda os dados. Então, quando os números a gente vai ver, a Itália tem tanto, os Estados Unidos tem tanto, a Rússia tem tanto, cada país, aí parece que não aumenta tanto assim o número do Brasil, porque os números são falsificados, os números são fraudados. Isso é muito sério em termos de saúde e em termos de um governo que tem a obrigação de fazer transparência, dar esses dados com muita transparência. E essa questão que você falou antes, dessa ação integral do SUS, que é o papel do SUS, você estava falando desse levantamento que a gente vai no restaurante, eu me lembrei no início desse ano, lembra aquela cerveja de Belo Horizonte, que descobriram como é que foi? Isso vira vigilância sanitária. E foi direitinho, foi vendo de onde vem, como é que faz, do que é, por que deu aquele monte de mortes de pessoas que tomaram aquela cerveja. Isso é o papel do SUS, isso é SUS. E ninguém foi falado. E assim, como as pessoas que fizeram esse levantamento são funcionários públicos que têm a responsabilidade de fazer esses acompanhamentos, o dado foi feito de uma forma, o estudo todo, né, com os dados foi feito de forma correta. Imagina se tivesse sido terceirizada e tivesse interesse da cervejaria em esconder esses dados. Ninguém iria ficar sabendo como é que ocorreu aquelas mortes todas daquelas pessoas por causa da cerveja. É um exemplo muito claro. Você deu do restaurante, na mesma hora eu me lembrei daquela cervejaria, daquelas cervejas que foram matéria... Belo Horizontina, vários dias de Belo Horizonte, né? Entendi. Antes, a Camila tinha falado do casulo. Dentro dessas ações integradas da saúde que a gente fez, a atenção à mãe para reduzir a mortalidade materna e para reduzir a mortalidade infantil. Então, a gente criou, né, o centro de atenção, que constava do casulo, do atendimento à mãe em situação gestante, em situação de risco, e o aleitamento materno. Foi o primeiro município do interior de São Paulo que criou um banco de leite humano, foi São José dos Campos, exatamente para reduzir a mortalidade infantil daqueles criancinhas recém-nascidas, prematuros, que dependiam do leite materno. Nem sempre a mãe tinha condições de estar amamentando. Então, o banco de leite. O casulo, que é exatamente para acompanhar aquelas crianças que nasceram de gravidezes de risco ou que nasceram prematuras durante o primeiro ano de vida, para ver como é que estava o desenvolvimento neurológico, como é que a criança estava crescendo, engordando, enfim, todo o desenvolvimento dela. E o acompanhamento da gestante de risco na casa da mãe, né? Que a gente também foi muito lindo a gente acompanhar esse serviço, porque as gestantes de risco que tinham que ficar de repouso, elas ficavam o dia inteiro nesse local, tomavam os remédios, umas eram hipertensas, outras eram diabéticas, outros pacientes eram nefropatas, e nessa casa elas conviviam durante o dia, tinha alguém cuidando das crianças, se ela tivesse outras crianças, e elas tinham esse atendimento especializado, para que ela ficasse tranquila e conseguisse, sem essa complicação, levar a gravidez mais tempo possível para a gente evitar a prematuridade. Então, o cuidado para diminuir a mortalidade infantil e a mortalidade materna. E eu me lembrei de uma outra coisa agora também, o cuidar era novidade, a gente não tinha ainda, estava começando a aparecer a questão do cuidado com o paciente com HIV, né? E então nós fizemos o hospital dia, que era exatamente para poder atender de uma forma especializada esses pacientes, de modo geral, com qualquer doença infecto-contagiosa, mas de modo geral, principalmente o paciente com HIV positivo. O Centro de Orientação e Atendimento
em que se fazia a colheita de dados e os testes para verificar as pessoas que estavam contaminadas ou não. E a distribuição São José dos Campos foi o primeiro município, não era lei nacional, hoje é lei. A distribuição do coquetel antivírus, São José dos Campos foi o primeiro município no Brasil que distribuiu gratuitamente o coquetel para normatizar, para melhorar a qualidade de vida para os pacientes com HIV positivo. Agora, eu lembrei que a Camila falou do casulo, e eu lembrei dessa outra estratégia. O casulo era para redução da mortalidade materna infantil e a política de atendimento ao paciente com HIV positivo para diminuir a mortalidade desses pacientes, garantir qualidade de vida, e isso daí também foi uma ação muito legal, muito importante que a gente conseguiu fazer. Doutora, queria que a senhora comentasse... Guarda a sua pergunta, assim. Guarda a sua pergunta. Pode falar. Hoje as pessoas falam do SUS com essa demora. Eu tinha lembrado disso quando nós estávamos falando das críticas que o pessoal faz, mas as pessoas não é. As pessoas que viveram antes da Constituição, e só quem tinha carteira assinada que tinha direito ao atendimento do INAMPS, né, porque o Estado fazia a vigilância epidemiológica, né? Então, fazia o controle da tuberculose, o controle da hanseníase. Esse era o papel do Estado que o Centro de Saúde fazia. E só era atendido no INAMPS o paciente que tinha carteira assinada. Os outros pacientes ficavam dependendo ou da Santa Casa, né, da caridade de alguém, que no caso, em geral, das cidades era a Santa Casa. Então, as pessoas não lembram dessa situação, dessa época, em que todo mundo tinha direito. Eu quero ir no ponto-socorro, eu quero ir na UPA ou no postinho. Todo mundo hoje tem esse direito de ser atendido. Antes não. Só quem tinha carteira assinada, e o pessoal trabalhador rural não tinha esse direito, veio muito depois a garantia desse direito, o trabalhador rural ter esse atendimento também. Pode agora fazer a senhora está lendo meu pensamento. É isso que eu ia perguntar para a senhora duas coisas. Uma, essa era a segunda, mas eu vou inverter até por conta disso. Eu acho que assim, queria saber como é que a senhora vê. A senhora falou agora um pouco, mas se quiser depois entrar um pouquinho nesse viés que eu vou colocar. Nós vivemos um momento de negação da política, né? E aí eu vejo uma negação da política. Isso. E o SUS, ao meu ver, ele é fruto de um acordo político, de um entendimento nacional político, né, para que o Brasil seguisse nessa direção, né? Uhum. Então, assim, às vezes eu vejo hoje, até principalmente quando vem dos mais jovens que não viveram essa época, há uma impressão de que os direitos caem do céu, né? Uhum. E você nasceu com esse direito e ele está lá, independente do que acontece. E, né, porque não viveram a luta, não viveram as transições. Eu acho que esse ponto que a senhora coloca é muito importante, né? Dessa experiência de que existia um outro mundo antes, que era diferente, que era pior. E que depois da Constituição de 88, que foi uma construção ampla da sociedade brasileira, pós-ditadura, né? Se abriu esse caminho. O Brasil escolheu, por meio da sua Constituinte, falar assim: nós vamos garantir para todo mundo a saúde, porque é muito direito à saúde. E aí a gente vê que não caiu do céu, que eu falei, a quinta Conferência de Saúde, né, colocava isso daí: vamos lutar para que saúde seja um direito. Não se falava ainda em fazer uma nova Constituição, não se falava ainda como uma questão constitucional o direito à saúde, mas já falava, era saúde para todos no ano 2000. Isso era tão longe, né? 2000 já passou, e a gente falava saúde para todos no ano 2000. Era uma meta da gente continuar lutando para que toda a população tivesse esse direito. Hoje, realmente, você falou é correto, as pessoas nem lembram de que isso daí existia antes, né? Que as pessoas não eram atendidas, ficavam da bondade de algum médico que era mais caridoso, ou da caridade de uma Santa Casa, né? E não como um direito. Essa que é a grande diferença. O que o SUS traz para a gente um direito.
E esse direito a gente tem que lutar muito para garantir que não seja negado pelas pessoas e negado por alguns governos. E a gente eu tenho uma outra pergunta. Eu tenho uma outra pergunta, mas acho que o Gilson quer fazer um corte aqui nessa questão, né, Gilson? Só poder emendar um pouquinho, quando a doutora Ângela falou quem viveu antes de 1988, eu me lembro, morava em Santa Rosa de Viterbo, e quando a gente precisava de um médico, né, era a situação do INSS e do INAMPS. Né, então, essa questão mesmo, somente aqueles que contribuíam com a Previdência. Hoje, lendo durante o dia, me preparando aqui para fazer algumas perguntas para a senhora, há algumas pessoas ainda que confundem INSS com Sistema Único de Saúde, né? Que é a questão da seguridade e a questão de saúde, que hoje foram dissociadas, né? Como que a senhora vê essa separação, né, da seguridade por um lado e a questão da saúde por outro, e muito embora também o INSS tenha uma questão de seguro, né, uma questão que são dos idosos, que são daqueles que sofrem acidente e outras coisas que vão. O Francisco está até colocando que ele lembra que a mãe dele levava o canezinho do INPS para poder garantir o atendimento. Exatamente isso. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, assim, na época da ditadura, o governo pegou, alguns devem lembrar, pessoal mais antigo que eu, mas assim, vocês devem saber por conhecedores de políticas e da história, que tinha assim, o Instituto de Previdência do Comerciário, o Instituto do Ferroviário, então, diversas categorias tinham seus institutos de previdência. Né? Então, essas pessoas tinham um atendimento de, quando aposentasse ou quando ficasse doente, um atendimento especial. Aí o governo juntou todos os institutos de previdência, veio um recurso, quantidade de dinheiro muito grande, né? E criou o INSS, que era dividido em três. A arrecadação, que era o IAPAS, que era a previdência, que é a aposentadoria, que é o INSS, e o INAMPS, que eu citava como as pessoas eram atendidas no INAMPS, o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Saúde. Tá? Então, eram esses três. E era o INSS. O INSS era o nome que tinha essas três ramazinhos. Com a Constituição, se modificou tudo isso. A arrecadação passou para o Ministério da Fazenda. E no conceito de seguridade social que a própria Constituição coloca, que é saúde, previdência e assistência social, cada um tem capítulos, cada um desses três tem capítulos dizendo como que vai se organizar a previdência, como vai se organizar a assistência social e a saúde que nós estamos discutindo. Então, o INSS era o nome que antes se dava a esses três sistemas, que era tudo ligado a essa questão de saúde e previdência. Com a Constituição, a arrecadação, que antes era o IAPAS, passou para o Ministério da Saúde. Mentira, o Ministério da Fazenda. E a Seguridade, aí sim, tem o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e tem o SUS, que coordena, orienta e implanta as políticas de saúde. Doutora, eu queria que a senhora comentasse aí a importância do SUS na questão dos estudos, né, de novas tecnologias e tudo mais, e também na condução das cirurgias de alta complexidade e de alto custo, né, da importância do SUS nessa questão, inclusive assim, do medicamento, essas coisas importantes. Você tá falando aí, eu me lembrei de um artigo que eu li recentemente, que o Marinho, o dono da Globo, né, dizendo que fez o transplante de fígado pelo SUS. E ficando muito espantado, como se fosse uma coisa assim, eu que sou rico, né? Ele falando, eu que tenho condições financeiras e fiz o transplante de fígado pelo SUS. Então, mostra exatamente isso daí, essa alta complexidade,
o atendimento de UTI, transplante, hemodiálise, né, tratamento de câncer, que são tratamentos de custo altíssimo, e que o SUS garante, é o atendimento terciário, quaternário, porque os exames, uma tomografia, uma ressonância, né? Outro dia eu estava assistindo um episódio daquele Grey's Anatomy, e que o pessoal entra no pronto-socorro, já faz tomografia do cabelo à unha do pé, né? E eu pensei assim, muitas vezes não é necessário esses exames, mas faz por quê? Porque o plano de saúde lá vai ser cobrado e eles vão pagar. É um custo que vai ser arcado pelo plano de saúde que a pessoa tem e que o hospital vai ganhar. Aqui não. Aqui o SUS garante que toda pessoa tenha a vacina, tenha a vigilância epidemiológica sanitária que o Diogo falou, mas que tem também na questão do alto custo, né? Que os transplantes, o tratamento de UTI, os medicamentos de alto custo. Por que muitos pacientes entram até na justiça, e vocês, como advogados, devem com frequência receber isso? Porque o paciente ele tem o direito àquele atendimento. Deixa eu fazer um parágrafo. Alguns pacientes, parágrafo não, falar uma outra coisa. Alguns pacientes... Parênteses, a palavra da hora não vem. Alguns médicos, eles passam para o paciente uma medicação e já diz para ele, procura advogado, porque o SUS não distribui. Porque alguns medicamentos ainda não foram sancionados, liberados, confirmados como medicamento correto ou de ampla, um atendimento melhor, garantia de resultados positivos. Mas muitos casos não é isso. Muitos casos, vocês como advogados devem saber disso. O paciente não consegue receber. E recentemente a gente tem visto na farmácia de alto custo, que é responsabilidade do Estado, o paciente passa 1 mês, 2 meses, ele começa a fracionar o medicamento que ele tem que tomar. Um comprimido 3 vezes ao dia, ele passa a tomar depois ele toma meio, corta no meio, porque ele não está recebendo o remédio. Então, isso daí é garantia do SUS. E se a gente não tem governos comprometidos com o SUS, eles acabam deixando de fazer ações, executar serviços, distribuição de medicamentos, ou fazer exames ou cirurgias, que são responsabilidade do SUS, que são responsabilidade do governo, por conta de, entre aspas, economizar, deixar de gastar, né? Saúde não tem preço, mas tem custo. Mas a gente, para garantir, tem que ter dotação orçamentária, repasse de recurso federal. Volto a falar, aquela emenda da morte, que foi sancionada em dezembro de 2016, colocar uma camisetinha, né, um macacãozinho num bebê recém-nascido, que ele vai ter que usar até os 20 anos, aquela mesma roupinha, pequenininha, independente se ele cresceu, engordou, ficou grande, ele vai usar aquela... Então, a saúde é exatamente isso. Nós temos que garantir que a defesa do SUS venha também com a responsabilidade do financiamento. Por isso que o SUS, um dos itens é o cofinanciamento, financiamento federal, estadual e municipal. Então, o federal, nesse momento, o federal não repassa. O estadual corta recurso, não ganha o remédio, por exemplo, não faz os exames, não consegue vaga de cirurgia cardíaca para neném recém-nascido, né? As crianças, eu já vi recentemente famílias entrando na justiça para garantir, mas não garante a vaga de UTI neonatal, de UTI de cirurgia cardíaca. Então, isso daí é o papel do SUS também. Desde a vigilância epidemiológica sanitária que o Diogo falou, a essas altas complexidades, e também o Roberto Marinho faz a cirurgia de transplante de fígado pelo SUS. Recentemente nós tivemos aqui em São José a questão do hormônio do crescimento, né? Crianças que precisam tomar o hormônio do crescimento e tem uma janela para elas fazerem isso. Se elas não tomarem, se elas não fizerem o tratamento direito, elas não crescem. E aí houve um corte, precisou o Ministério Público intervir, né? E se eu não me engano, também o SEDEC ajudou na discussão.
Né? Então, é bastante interessante. E a senhora colocou essa questão de nós, advogados, é uma pergunta que vira e mexe acontece no escritório, né? O pessoal chega para a gente e fala assim, olha, mas eu não sou pobre, né? Mas comprar esse medicamento me oneraria vai fazer diferença. Né? 20 mil uma ampola de um remédio, né? Eu tenho direito? Sim, você tem direito. Né? Todo mundo tem o direito. O SUS é para todos. Né? Ninguém pergunta assim, quanto você ganha? Não, você tem o direito. Né? Você vai lá e tem que ser atendido. Exatamente. E assim, eu acho que eu fiquei muito achei legal assim, essa questão que vocês três que têm um escritório de advocacia, que são advogados, com essa preocupação social e que trazem essa discussão, nesse momento, a discussão do direito à saúde, do direito à vida, que é o que a gente está vendo. O número, inclusive, eu peguei os dados a nível de Brasil. 747.561 pessoas contaminadas. 38.701 casos de mortes no Brasil. No estado de São Paulo, 123.483 casos e 8.276 mortes. E em São José, 1.271 casos confirmados, 974 suspeitos aguardando o resultado do teste e 53 mortes confirmadas e 10 mortes suspeitas. Então, a gente vê o papel de quem está coordenando, quem está cuidando, e que vocês têm, como advogados, com esse equilíbrio, com essa atenção, com esse cuidado, com as questões sociais, acabam, como você falou, o paciente ele não é pobre, mas gastar 5 mil para comprar um comprimidinho ou 20 mil para uma ampola de um remédio, ele tem esse direito e o filho dele precisa também desse cuidado, né? Independente se ele ganha um salário um pouco maior ou se ele vive de salário mínimo. Doutora, acho que algumas pessoas sabem, por exemplo, eu fiz uma cirurgia pouco tempo atrás, 5 anos atrás, mais precisamente, que em particular ficaria 52 mil reais, né? E eu fui operado pelo SUS, profissionais absolutamente competentes, né? Então, assim, há uma desinformação sobre o papel do SUS, e por causa disso a gente resolveu fazer uma live, e a senhora é uma pessoa mais apropriada para estar falando desse assunto aqui para nós hoje. Mas, assim, a pergunta é muito clara, né? O SUS hoje, ele abarca não só os brasileiros nascidos no Brasil, como os brasileiros naturalizados e aqueles também que por aqui estão de passagem, os transitórios. Então, é um serviço, além de ser universal, né, mesmo aqueles que estão aqui ou em águas ou passando pelo ar e tem algum problema aqui, ele tem o direito de ser atendido, né? Então, assim, a importância desse modelo hoje do SUS, que é um modelo para o mundo, né? Você acha que o SUS hoje, com essa pandemia, ele sai reforçado e ainda ele sofre uma ameaça de extinção ou de parcelamento? Olha, quando as pessoas entendem esse direito, que todo mundo, desde que mora aqui, natural, né, na naturalidade aqui, ou se naturalizou, ou está de passagem e tem o direito ao atendimento, se as pessoas entenderem isso, eles saem fortalecendo o SUS. Mesmo que a gente veja governos que não estejam fazendo os testes, que a gente veja governos que não estão distribuindo os equipamentos de proteção, a gente veja governos que estão liberando o isolamento, né? E que a gente acaba a doença aumentando mais e que a gente acaba achando que muita gente pode dizer que para que isso? Não adiantou nada, né? Mas, na realidade, seria muito pior se nós não tivéssemos um serviço, um esquema, um sistema de saúde que atendesse a todos e que tivesse minimamente, mesmo com todas essas questões, minimamente atentos para que as pessoas fossem atendidas.
Ela falou alguma coisa, mas eu estava falando, não consegui ler o que ela escreveu. Na verdade, o comentário, doutora, foi... É isso. Nós temos que ler, doutora Ângela. Devemos fazer uma conjuntura para que possamos manter o nosso direito à saúde e outras... Não, Deus, legal. Leila, nota 10 para você. Porque, assim, quando a gente... o que o César falou, a pessoa que ela não é pobre, mas vai precisar gastar para fazer... comprar um remédio para o filho dele que tem problema de distúrbio de crescimento, ou o Gilson, que ia pagar uma cirurgia 52 mil, né? Qualquer um de nós, para defender o SUS, nós temos que estar, primeiro, denunciando essas coisas que são feitas. Então, denunciar essa mudança, repartir essas informações com todo mundo, Leila. Coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, lá no Face, coloca essa questão. O governo federal está reduzindo o recurso que é repassado para os municípios e estados. O governo federal está mudando a estratégia, a forma como faz o cálculo de quanto cada município vai receber, porque isso daí é uma forma de reduzir dinheiro, reduzir o repasse de recursos, e com menos dinheiro se faz menos ações. E denunciar de que quando ele modifica a forma de fazer, anotar os casos, também modifica a forma como que as pessoas veem a questão séria que é da pandemia. Então, ainda mais na pandemia, que nós temos só isso, os lives, grupos de WhatsApp, conversas dos Faces, é o primeiro ponto da gente estar colocando na defesa do SUS. Isso existe porque tem gente, tem governo, tem autoridades que não se preocupam com a saúde das pessoas, que, ao contrário, tomam medidas que prejudicam o sistema de saúde como um todo e que acaba tirando o direito das pessoas. Legal, Leila. O mais médico. O mais médico que a Roberta falou aqui atrás, né? Aquela garantia que aquele município lá no interior da Amazonas, né? Que nunca tinha visto médico, passou a ter médico, e que esse governo, a primeira coisa que fez foi mandar os cubanos embora, porque não queria o cubano aqui atendendo a população. É um exemplo muito claro de como prejudicou as pessoas, como prejudicou toda uma população que ficou completamente desassistida. Doutora, a senhora falando dos programas, a senhora falou desde o começo, falou do Projeto Casulo. Agora também, um dos programas de saúde que, na minha opinião, é essencial para você ter um acesso de qualidade à saúde, e que a senhora tem um nível de participação muito grande aqui em São José, foi o SAMU, né? Eu lembro que até 2012 a gente tinha, acho que 2 ou 3 ambulâncias do resgate, né? Que é duas ambulâncias. Serviço vinculado ao Corpo de Bombeiros, e a partir de 2014, 2 ambulâncias apenas. E com a vinda do SAMU para São José dos Campos, passamos até quando? O SAMU, Serviço de Atenção Móvel de Urgência, SAMU, tá? As pessoas chamam, né, um número, o 193, aí as pessoas, o 92, né? Agora mesmo deu branco na minha cabeça, o 93. E tem lá na central de atendimento que faz toda a triagem do que a pessoa está chamando, o que tem, e depois já encaminha direto para o hospital, para onde vai ser atendido, ou para a UPA, ou direto para o hospital municipal, e já faz a ligação para dizer, olha, vocês vão receber um paciente com tal e tal quadro. O SAMU já existia há mais de 10 anos, quando foi implantado em São José. Foi uma luta muito grande, eu tenho muito orgulho também de ter participado. Foi meu primeiro projeto de lei como vereadora, foi a aprovação da implantação do SAMU aqui na cidade. Ficou o governo inteiro sem implantar, e só no governo do Carlinhos, com esse mesmo compromisso com a saúde, que implantou o SAMU. Fez acordo, assinou a documentação com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde repassa recursos para manutenção do centro
de atendimento para a manutenção das ambulâncias, dos serviços, e a gente passou a ter 9 ambulâncias resgate, que não era resgate, passou a ser o SAMU, e com ambulâncias com UTI, mais 3, quer dizer, 9 normal, ambulância normal, que ia buscar as pessoas com o atendente, os paramédicos, né? E ambulâncias UTI, que inclusive ia médico junto para poder dar o primeiro atendimento imediatamente, para quando o paciente chegar ao hospital, já teve esse atendimento. Então, o SAMU, dentro da política de urgência, então, se a gente vai segmentar, né, a prevenção, o atendimento secundário, a urgência, o atendimento terciário. Então, toda a política de urgência no governo Lula foi muito estruturada. Então, as UPAs, o investimento, nós já tínhamos alguma UPA na cidade, né? Mas a nível de Brasil, não tinha essas unidades de pronto atendimento, que era a porta de entrada das emergências, das urgências, né? Aqui em São José nós tínhamos algumas, mas a nível de Brasil não tinha. Então foi implantado todo o funcionamento, financiamento, recursos, os repasses dos recursos. Tanto que São José, o Carlinhos, apesar de já tinha, desde o início do governo Lula, a política de urgência, e havia repasse do governo federal, do Ministério da Saúde, para a implantação e o atendimento, o funcionamento das UPAs, só o governo Carlinhos que foi assinar com o Ministério da Saúde essa questão das UPAs para poder receber recursos também dessa área. Então, aumentando o recurso do município. Então, nessa política de urgência veio as UPAs, as estruturas todas do SAMU. Então, são ações voltadas, ligadas exatamente para a atenção das urgências, né? A estruturação dos pronto-socorro, dos hospitais de retaguarda. Então, é uma política global. Então, vem o financiamento, vem as diretrizes, que é exatamente o papel do Ministério da Saúde, vem as diretrizes, o município tem que fazer assim, 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 a UPA tem que ter isso, 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 o SAMU tem que fazer de tal e tal forma, vem as diretrizes, e vem o financiamento para a implantação das ações necessárias para que essas diretrizes funcionem. Perfeito, doutor. A gente meio que está encaminhando já. Perdão. Não, pode continuar, doutor. Pode continuar. Só o governo do Carlinhos é que veio também com essa preocupação de uma política assim, lógica, estruturada de atendimento às urgências, né? O financiamento das UPAs, a implantação do SAMU, tudo de uma forma integrada, conforme as normas, as normativas que o Ministério da Saúde implantava. Entendo. O que eu estava falando é o seguinte, a gente está meio que encaminhando para o fim da nossa conversa, mas assim, se tivessem que ser estabelecidas hoje, por exemplo, quais são as medidas para combater, que o Ministério da Saúde deveria tomar imediatamente, quais as atitudes que eles deveriam mudar de posição, o que eles precisariam fazer e que não fizeram até agora para combater o coronavírus, para preservar a vida e a saúde das pessoas? O que está faltando ser feito e o que está sendo feito de forma errada, na opinião da doutora? Bom, de forma errada, a primeira coisa é desconsiderar a gravidade da situação. Que o governo federal não leva em consideração que é uma epidemia, chama pandemia, porque pegou todos os países, né? E que está no mundo inteiro, que é uma coisa global. Então, o fato dele não considerar isso, que é uma gripezinha, que não tem problema nenhum, e esse é o primeiro, o governo federal tinha que estar modificando de postura, levar a sério que as diretrizes têm que ser feitas por lá, e as orientações, a coleta dos dados, a transparência da divulgação de todos os casos, isso tinha que ser feito pelo governo federal. Então, eles têm que, primeira coisa, era mudar essa forma de agir. Segunda, o ministro fala que vai aquelas respiradores que tinham sido encomendados ia desfazer
essa compra, porque não precisa, depois vai ficar muito respirador, depois que acabar a pandemia, vai, pelo amor de Deus, né? Isso daí é um absurdo, quer dizer, se hoje nós estamos perdendo pessoas, morrendo gente por falta de respirador, você volta atrás de uma compra que tinha sido encomendada, porque depois vai ficar ocioso esses equipamentos, nunca vai ficar ocioso, você vai ter que precisar para outros pacientes, vai ter garantia que outros pacientes vão ter. E depois, terceira questão, que isso daí é uma política mais global e que vai interferir em todas as ações, não só da pandemia. É a questão de derrubar esse teto da morte, essa emenda constitucional. Isso é uma outra coisa que a gente fala para ele. Olha, Leila, fala para todo mundo aí dos seus amigos para fazer a campanha de derrubar essa emenda constitucional do teto que bloqueia recursos, segura dinheiro e não deixa que o governo tenha condições de repassar o governo federal, repasse de propósito. Eles fizeram isso, não é sem saber, não, fizeram de propósito, é para garantir que a população, o governo não invista em políticas públicas. Queria fazer uma pergunta, é mais filosófica do que propriamente sobre o SUS. Doutora, depois da pandemia, quando ela passar, e a gente espera que seja logo, rápido, como que a senhora vê? Como será o mundo pós-pandemia, na opinião da senhora? Bom, eu acho que vai ser mais solidário. As pessoas estão mais solidárias, né? As pessoas terem ficado tanto tempo em casa, às vezes a gente critica, eu mesmo estava fazendo isso. Quando, semana passada, que diminuiu um pouquinho essa questão do rigor do isolamento, que foi todo mundo para a rua, mas que absurdo, como é que as pessoas vão para a rua? Muitos até sem máscara. Na realidade, as pessoas o ficar preso em casa dá aquela uma angústia, né, um sofrimento, e as pessoas, ao sair, não precisa fazer nada na rua, mas sair de casa. Então, eu acho que vai ter essa necessidade, uma das coisas que pode acontecer. Primeiro, a solidariedade. As pessoas têm se mostrado muito solidárias com a vulnerabilidade que alguns setores da sociedade estão vivendo por não conseguir isolamento, né? Numa casa com 2 cômodos, uma família de 5 pessoas, como é que você consegue fazer isolamento quando algum deles fica doente, né? Então, tem toda uma questão de solidariedade daqueles mais vulneráveis que não estão trabalhando e não estão recebendo um recurso necessário financeiro para ajudar a manutenção da família. Então, nós temos visto em diversas questões, o padre Júlio, lá com o pessoal lá em São Paulo, com o pessoal de rua, né? O Sindicato do Metalúrgico do ABC, que implantou lá na grade deles duas torneiras com água potável e sabão para lavar a mão, toalha de papel para secar, álcool gel. Quer dizer, então, isso são ações de solidariedade e de preocupação com os outros, não só com si. Eu me protejo, eu me lavo, mas também com as outras pessoas. E segundo, essa consciência de que a gente vive no coletivo. Eu acho isso também muito importante. Eu não vivo sozinha, porque eu estou na minha casa e se eu sair eu posso me contaminar. Então, e eu fico em casa para não contaminar o outro. Então, essa questão de que eu não vivo sozinha, eu vivo com os outros, eu vivo em sociedade. Então, eu fico em casa para não me contaminar, mas também para não contaminar o outro, que ao sair de casa eu posso estar levando a doença. Então, por isso é até preocupação de ônibus muito cheios que a gente tem visto, né? Porque a aglomeração acaba facilitando esse contágio, facilitando a contaminação dos outros. Bom, doutora, queria agradecer essa aula que a senhora deu para nós aqui sobre o sistema de saúde pública brasileiro. Eu já estava esquecendo. Mas é importante ver a clareza que a senhora tem dessa questão, né? Tem aí um compromisso de vida, sempre defendendo essas bandeiras e traz com uma clareza muito grande esse sistema que é enorme, mas é necessário e está incorporado
no dia a dia do brasileiro. Então, o brasileiro, a gente critica, a gente aponta que tem problemas, e tem problemas que precisam ser discutidos, mas, assim, ciência e filosoficamente é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. É verdade. Né? Reconhecemos. E assim sendo, vamos aperfeiçoar. Mas acabar não, porque a vida de muitas pessoas, das pessoas que mais precisam, em especial, vai ficar em risco. Então, queria agradecer a senhora se disponibilizar a vir aqui fazer esse debate conosco, essa conversa. Eu queria e a gente... Não, imagina. E nós estamos felizes e honrados com esse nível de informação que a senhora trouxe. E assim, esse debate ele vai ficar público aqui na nossa página do Facebook, e depois eu vou passar também para o YouTube, para ele também poder atingir outros públicos que não tem o Facebook. E vai ficar permanentemente na rede aí, para a gente poder visitar também, quando tiver alguma dúvida, precisar, virou para mim aqui uma enciclopédia, para eu ir lá pesquisar um pouquinho. Muito obrigado. Parabenizo a atividade. Parabéns vocês três, que deu coerência a um propósito de vida de vocês também. Eu queria... Pois é, doutora, muito obrigado. Pode falar, Gilson, pode falar. Eu queria encerrar minha participação agradecendo a doutora Ângela, e lembrando a todos que estão nos acompanhando que a semana que vem nós vamos ter o Pedro e o Mauro. Eles vão falar sobre a doutrina social da igreja, a opção preferencial da igreja pelos pobres, né? Então, nós vamos divulgar depois, né? Então, as nossas lives são sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 19 horas, né? Doutora Ângela, César, Diogo, muitíssimo obrigado, né? Eu desejo boa noite a todos. Agora o Diogo... Agradeço as pessoas que participaram. Então, doutora, muito obrigado pelo conhecimento compartilhado. Eu acho que uma das coisas mais importantes para que cada um defenda o SUS é conhecê-lo, né? E muita gente acaba não tendo noção do quanto o SUS ele envolve a nossa vida, né? No restaurante que a gente come, quando a gente passa mal, e independente da classe social, né? Como o César bem falou, você tem o direito de se socorrer do SUS para ter uma assistência médica, uma assistência medicamentosa, independente da sua condição social, né? Seja você um multimilionário, seja você uma pessoa com muitas dificuldades financeiras. Então, doutora, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento. Posso falar mais uma coisa? Claro. É que eu me lembrei, você está falando isso, eu me lembrei. Claro. Eu estava na prefeitura, né, como prefeita, uma vez eu recebi uma carta anônima. A pessoa dizia assim, que agradecia ao atendimento que teve no Hospital Municipal, porque ele estava caminhando na rua sem documento, né? E ele foi atropelado e foi levado para o Hospital Municipal. Foi feito todo o atendimento, inclusive tomografia. Ele foi para a cirurgia neurológica e ninguém sabia quem ele era, entre aspas, um desconhecido, né? E depois, quando ele recuperou, tal, que ele se identificou e era uma pessoa daqui da cidade. Eu não disse o nome dele, mas ele disse: eu sou uma pessoa conhecida na cidade e eu não quero me dizer o meu nome porque eu quero exatamente que o agradecimento não seja por conta de quem eu sou, mas sim de um cidadão joseense que teve o seu direito garantido à vida, à recuperação, e sendo muito bem atendido no Hospital Municipal. Você estava contando isso, eu me lembrei agora dessa carta anônima que eu recebi lá na prefeitura, que fiquei muito emocionada, porque mostrar, quer dizer, tudo que era feito em função da defesa da vida da pessoa. E os funcionários que estavam lá, os profissionais da saúde que atenderam, que fizeram com todo o empenho, independente se a pessoa era conhecida na cidade ou não. Mas esse testemunho dele me deixou assim, muito emocionado, e eu me lembrei dele você falando agora. Exatamente, né, doutor? Porque, assim, muitas vezes a pessoa reclama do atendimento, que é cheio, que tem muitas pessoas, que é sempre lotado. Mas, às vezes, assim, a falta desse conhecimento, né,
a pessoa não conhecer a estratégia do SUS, né? Quer dizer, se ela está com uma dor de garganta, ela não precisa necessariamente ir para um pronto-socorro que atende uma pessoa em que acabou de infartar, um baleado, um acidentado. Ela pode ir na UBS do bairro dela, né? Ela pode ter acesso à estratégia da saúde da família, né? Ela pode ter. Ou seja, de acordo com se ela tem um problema de baixa complexidade, ela não. Não, é que a estratégia ela não precisa ir num equipamento público de alta complexidade. Exato. Porque ela não precisa ir num equipamento de alta complexidade como um pronto-socorro para tratar de uma dor de garganta, uma dor de barriga, né? Ela pode tratar disso dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade. Então, doutora, muito obrigado, né? Obrigado também a todo mundo que participou da nossa live, que mandou perguntas, que trouxe seus comentários. Eu acho que assim, a gente faz tudo isso. Logicamente, é muito grato. Eu sou muito grato à doutora, aos meus sócios que fazem esse bate-papo conosco, mas assim, isso tudo é feito para a comunidade, para a sociedade, né? Para que a gente cumpra esse papel de trazer orientações, de mostrar orientações, né? De mostrar informação de qualidade. Então, muito obrigado, espero que todos tenham gostado. E semana que vem a gente tem um novo encontro aqui para tratar de outro assunto de relevância. Muito bons. Muito obrigado a todos. E até semana que vem, tá bom? Um grande abraço. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.